Boa noite. Boa noite. Hoje, quinta live. Pois é. Oi, Francisco Pereira, tudo jóia? Quinta live com Mônica Khalili responde. Semana passada não foi possível falar de importunação sexual. Tive um probleminha técnico aqui e não consegui fazer a live na quinta-feira. Mas dando sequência, já estava programado para hoje falar sobre abuso sexual. Mas eu vou marcar outra quinta-feira para a gente falar sobre importunação sexual, tá? São temas importantes do dia a dia, corriqueiro, de meninas e de meninos. No caso de hoje, o abuso sexual tanto pode acontecer com um menino ou uma menina, criança ou adolescente. É disso que nós vamos falar. Do que acontece dentro de casa com nossas crianças, nossos adolescentes. Às vezes acontece dentro da escola, nos clubes esportivos, nas academias de ginásticas, nos esportes em geral. É disso que nós vamos falar na noite de hoje, sobre abuso sexual de crianças. Nós sabemos que o ECA já tem 31 anos, mas as leis de proteção às crianças ainda não foram suficientes para estancar esse crime tão desumano. Na verdade, é disso que a gente vai tratar hoje. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem e que a gente possa ter bastante diálogo na noite de hoje. E, oportunamente, a gente vai tratar do crime de importunação sexual, que na semana passada não foi possível apresentar. Certo? Então, quando a gente ajeita aqui as questões técnicas, eu vou dizendo a vocês algumas coisas. Nós estamos no processo de pandemia já há quase não, né? Há um ano, na verdade. Nós já estamos há um ano. É porque estava com a minha cabeça pensando no dia 14, quando a gente fez aqui o lockdown em Salvador. Então, sendo assim, meu raciocínio estava certo. A gente vai ter lockdown, um ano de lockdown, de pandemia, dia 14 de março. A gente não gostaria de estar comemorando, ainda mais a gente que é de Salvador, e a gente é uma cidade festeira, né? Esse mês tem um aniversário da cidade, 29 de março, mas certamente não vai haver festa. Não vai ter festa no Brasil inteiro, porque a gente não tem o que comemorar. São milhões de brasileiros mortos, né? Mais de 270 mil, né? A gente fala milhões assim, né? Exagerando. Mas 270 mil pessoas mortas, realmente por uma mesma doença, é da gente ficar em alerta. Mas tem outras coisas bem difíceis que estão acontecendo dentro de casa. Porque o refúgio das crianças, quando elas são violentadas dentro de casa, elas são abusadas dentro de casa, é a escola, é o clube esportivo, ou quando muitas vezes a criança é abusada em casa e é abusada na rua. As duas situações podem acontecer ao mesmo tempo. Como é, Mônica? É sim. É verdade. As crianças, os adolescentes, muitos deles não têm para onde ir. E você termina vendo crianças indo para a rua ou tendo um comportamento agressivo e você não imagina por que essa criança ou esse adolescente preferiu fugir dessa forma. Sabe por que muitas delas não denunciam? Elas têm medo de ser descredibilizadas. Verdade. O descrédito que as crianças e os adolescentes temem tem razão de ser. Porque muita gente acha que as crianças estão inventando. Por isso muitas crianças não denunciam, que é o pai, que é o padrasto, que é o namorado da irmã, da prima, o vizinho,
o marido da tia, o marido da irmã, né? Então, por conta disso, as crianças, os adolescentes terminam não falando. Começa nos abusos e termina no estupro. Ou então termina na gravidez indesejada, como foi o caso da menina de 10 anos, que no ano passado todo mundo assistiu, né? Todo mundo assistiu a luta que foi, né? A luta midiática, a luta contrária de um direito que era só dela. Ela já tinha tido o direito violado através do seu corpo, um corpo minúsculo, que era abusado rotineiramente pelo marido da tia, que aproveitava que os avós saíam para trabalhar e ele ficava em casa. E nesse momento que ele ficava em casa, ele abusou da criança dos 6 aos 10 anos, só interrompendo os abusos por conta da gravidez. Talvez se ela não tivesse grávida, nós estaríamos ainda, com certeza, sabendo que ela ainda... Nós não estaríamos sabendo, na verdade, que ela estava sendo abusada. Então, crianças, milhares de crianças no Brasil e no mundo sofrem algum tipo de abuso e elas não falam. Foi o caso da nadadora Joana Maranhão, né? E só depois de adulta ela pôde falar. Então, desde 2012, a gente tem uma lei que não prescreve, né? O crime a partir de 18 anos. Olá, Cizinho. Com 18 anos, eu me perdi aqui porque eu fui cumprimentar. Então, a partir de 2018, a vítima, a partir de 18 anos, que ela queira denunciar, não prescreve, né? Só prescreve a partir da denúncia. Porque o que ocorria era isso, né? A criança ou adolescente não denunciava na infância. Quando ela tinha coragem, ela já era adulta e o tempo do crime já estava prescrito. É disso que nós estamos falando. Temos uma lei muito importante, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai fazer em 14 de julho 31 anos. É uma data significativa, né? 13 de julho, para todas as crianças, para todas as famílias, mas ao mesmo tempo a gente sabe que nesse processo da pandemia, essas crianças, esses adolescentes estão aí. Você vai me perguntar, Mônica, e o agressor, ele sabe que aquilo é errado? Ele sabe que é crime? Claro que sim. Porque se não fosse crime, ele não faria escondido. Ninguém faz crime aberto, né? A maioria dos crimes sexuais, ou a totalidade deles, é feito sem testemunhas. Quem não acompanhou aí no interior aqui, que um ex-prefeito foi flagranteado abusando sexualmente de uma menina com deficiência de 21 anos. Ela é vulnerável? É sim, ela é uma pessoa com deficiência. E eram duas, mas uma conseguiu gravar essa cena terrível. É disso que nós estamos falando aqui na noite de hoje. De abusos sexuais silenciosos pelas pessoas que deveriam guardar. Porque é dever da família, é dever constitucional da família guardar a criança e o adolescente, a integridade. Oi, Ana, seja bem-vinda. Eu estou aqui falando um pouco dessa evolução do direito das crianças e do adolescente. Por que que eu estou preocupada com esse tema? Por que que eu estou falando esse tema? Como uma forma de alertar os pais, os amigos, os professores, para identificar, porque a gente teve no ano passado, entre março e junho, estou olhando aqui para não dizer um número equivocado, entre maio e junho, e são dados oficiais do Ministério dos Direitos Humanos, né? Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Entre março e junho de 2020,
foram 26.416 denúncias, ligações pedindo ajuda. Não é possível que a gente veja esses números. Ana, que agora é avó, que já é mãe, eu também, que sou mãe, e ver dados como esse de pessoas que não podem se defender. Muitas dessas crianças não sabem nem falar direito, mas o agressor, ele sabe que aquilo é errado. Agora, você me pergunta, da onde vem tanta maldade, né? Porque uns acham que é maldade, né? Será que é maldade ou é prazer sexual? É prazer, né? Eles sentem prazer com aquele corpo minúsculo, né? Porque mulher tem um monte. Tem muita mulher. Nós somos a maioria. O Brasil é um país feminino. Oi, Elma. O Brasil é um país... Oi, Liliane. É um país das mulheres. E por isso, não existe justificativa que um homem, um adulto, ele sinta prazer sexual com uma criança. Criança é criança. Adolescente é uma criança em completude. Está se formando. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Liliane? Tá me ouvindo bem, Elma? É importante vocês falarem se estão me ouvindo bem, para eu continuar no mesmo tom de voz, ou então aumentar aqui. Então, a gente está fazendo aqui uma reflexão de que o significado da palavra lasciva é ter prazeres sexuais, ter volúpia, ter o desejo exagerado. Mas será que aquele agressor, ele tem um desejo exagerado por uma criança? Claro, a gente sabe dos estupradores, os estupradores das mulheres adultas. Mas geralmente, a maior parte dos estupros acontece na relação afetiva. É sim. A mulher não, eu já falei isso aqui em outra live, né? A mulher não passa pela rua deserta, aí tem um tarado, e aí o tarado agarra. Lembra do tarado do parque, que além de estuprar as mulheres, ele matava? Isso, serial killer desse nível, aparece poucos. Na sua maioria, os crimes sexuais contra as mulheres acontecem com pessoas da sua relação pessoal e da sua relação íntima de afeto. As mulheres eram estupradas no casamento e ficava o dito pelo não dito. A partir da Lei Maria da Penha, né, em 2006, os crimes sexuais foram considerados também dentro do casamento como violência sexual. A mulher tem o direito de dizer não, não tá afim. Simplesmente como eles dizem, né? Não tô afim. Então, o estupro, na verdade, na sua maioria, acontece dentro de casa, né? Tem vizinho também que arromba a porta e estupra a vizinha. Mas não tem ninguém que sai assim, pensa numa porta, arromba e entra porque tem uma mulher lá sozinha. Os estupros acontecem dentro de casa, com namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, companheiros e ex-companheiros. Já no caso das crianças, são os pais, os padrastos, os cunhados do pai, né? Os enteados, os maridos das tias, os namorados das tias, os namorados da mãe, que se aproveitam da confiança e fazem isso. O que mais me dói é ver um pai que tem um dever de garantidor pela Constituição abusar sexualmente da sua filha ou do seu filho. Porque o menino também sofre violência sexual. Sim. Os meninos sofrem dentro de casa e fora de casa. Existem casos que os pais estupram seus filhos de forma corretiva. Como é isso? É sim. Existem vários relatos
sobre a violência sexual, que os pais dizem que, já que ele quer ser mulherzinha, ele vai ser o primeiro. Se o pai percebe que a orientação do filho não é dele se tornar um homem, um varão, eles fazem isso. Mas muitos deles fazem para satisfazer a sua própria vontade, a sua própria lasciva. Muitas vezes, o abuso sexual não há penetração na vítima, e sim a manipulação dos órgãos genitais. Começa pela manipulação dos órgãos genitais na hora do banho, de botar no colo. A criança não sabe distinguir o certo e o errado. Com o passar do tempo, as supostas carícias e os carinhos vão aumentando. E aí vem a violência sexual como um todo. Vou repetir, como foi o caso da menina de 4 anos, tá? Então, é importante dizer que a pessoa que faz isso, ela não faz por maldade. Ah, fulano é mau. Não. Esse fulano, ele sente prazer. É uma luxúria. É uma excitação muito grande que acontece quando ele pratica, mesmo ele sabendo que está errado. Todos sabem que praticar sexo ou atos libidinosos com criança e adolescente é crime. Eu nem deveria estar fazendo essa apresentação aqui, porque todos sabem. Todos sabem. Lugar de criança é com criança e não com adulto. Então, quando o adulto, para satisfazer a sua própria vontade, se utiliza de ameaça, de constrangimento, para se satisfazer, e muitas vezes eles filmam, fotografam aquela cena e depois eles reproduzem em sites ocultos. Vira e mexe, se descobrem várias quadrilhas onde pais, padrastos e outros conhecidos da vítima fazem essa exploração. Além de satisfazer a sua própria lasciva, o que é que eles fazem? Eles fotografam, eles filmam e depois eles fazem o quê? Eles reproduzem, muitos deles ganhando dinheiro com isso. É muito complicado, muito doloroso falar sobre isso, porque parece que a gente está exagerando. Não posso exagerar se a gente está falando aqui de registro de denúncia de 26.416. Isso denúncia no Ligue 100. Mas esses números não aparecem na delegacia, porque uma criança não sai de casa e vai numa delegacia denunciar. Imagine a cena. Uma criança de 4, 5 anos, eu não estou falando de uma meninota de 10, 12 anos, um menino de 10, 12 anos, de 14 anos, sai sozinho, pega um ônibus, vai andando até uma delegacia, entra na delegacia e diz, eu vim denunciar aqui, eu vim fazer um boletim de ocorrência, eu vim registrar uma queixa que meu pai, meu irmão, o cunhado da minha irmã me abusou sexualmente. Não. Quem tem que fazer isso é um outro adulto que essa criança tem confiança, uma professora, uma vizinha, uma colega da irmã, a própria mãe. Muitas vezes a criança não fala e o adolescente para a mãe com medo de que o agressor faça alguma coisa com elas, porque eles ameaçam. Porque ainda tem gente que diz que a criança gosta. Eu vi um caso, certa feita, que o cidadão, ele dizia que a criança de 12 anos, 11 anos, né, a criança de 11 anos, provocava ele, passava de toalha na frente dele. Qual é a maldade que uma criança tem de passar na frente do próprio pai? Eu não posso entender. Vocês que estão nos assistindo aqui, podem me explicar. Como é que a gente pode ouvir uma situação como essa? E depois a gente sabe que eles têm direito ao devido processo legal. Eles merecem ser julgados.
Eles são julgados, muitos deles cumprem pena e depois saem e fazem tudo de novo. Tem gente que defende a castração química. Quem garante que com a castração química esse indivíduo não vai continuar fazendo de outras formas? Já que é para satisfazer a sua própria lascívia de outrem, pode ser que ele não faça para satisfazer mais a dele, porque ele já não tem mais aquele instinto sexual exagerado. Mas ele pode fazer para satisfazer do outro. Quem vai controlar isso? Aí a gente vai trazendo esse diagnóstico muito preocupado com a pandemia. Por que essa preocupação? Porque quando a criança era abusada dentro de casa, o adolescente, ela tinha a organização social que ela fazia, uma aula de capoeira, ela tinha um time de futebol, ela tinha escola. Então a professora observava o comportamento diferenciado daquela criança, ou introspectivo, ou então agressivo. Então, aquela professora, orientadora mais cuidadosa, chamava para a criança para conversar. E era aí que as coisas eram reveladas. E outra coisa, eu estou esquecendo de falar que nos cultos religiosos acontecem muito. Padres, pastores. Não sou eu só que estou dizendo, não. É só vocês colocarem em qualquer mecanismo de pesquisa e colocar estupro, abuso sexual. Vocês vão ver todas essas figuras que eu estou falando aqui. Tanto do padrasto, quanto do pai, do namorado da mãe, do irmão, do primo, dos padres, dos pastores. A gente viu recentemente um médium, né? Que ele, há anos, ele vinha abusando sexualmente das suas fiéis. Importante dizer que um abuso sexual na infância e na adolescência pode refletir para a vida inteira, porque aquilo não vai se apagar pelo resto da vida. Por isso é importante falar da lei Joana Maranhão, que eu falei aqui. O crime só começa a contar depois que a vítima tem 18 anos. Porque depois de 18 anos, a vítima pode ir na delegacia. Você já viu um menor de 16, 17 anos entrando na delegacia para registrar um boletim de ocorrência? Tem que ser o vizinho. Você já viu alguma criança indo para o conselho tutelar pedir ajuda? Não, nós é que temos que estar atentos. Nós que conhecemos as crianças do nosso bairro, é que temos que estar atentos e denunciar. Ah, mas eu não vou me meter nisso. Tem que se meter. Porque violência é uma coisa que atinge todos nós. Violência não é algo que você vai ver e vai fazer de conta que não é com você. Você não pode dormir com esse barulho. Se coloque no lugar do outro. Não queira para o outro que você não quer. Às vezes a gente sabe que uma criança está sendo abusada. Percebe os sinais. Mas aí diz, não, mas quem tem que ver isso é a mãe. Como se tudo que acontece dentro de uma casa é só a responsabilidade da mãe. Mesmo que o agressor seja o pai. E ainda vão acusá-la de dizer, ela não fez nada porque não quis, vai ver que ela também estava envolvida. Muitas vezes, infelizmente, as mães estão envolvidas. Mas estão envolvidas com medo. Medo deles fazerem coisas piores com elas duas. Com medo, achando que um dia ela vai acordar e que eles simplesmente parou de praticar aquela violência. Vocês acham que isso vai acontecer? Reiteradamente, oi Mônica, reiteradamente a menina do ano passado que teve que fazer o aborto legal, ela foi com 4 anos, gente. Só foi descoberto porque a criança engravidou.
Se ela não tivesse engravidado e não tivessem confiado na palavra dela, porque ainda tem isso. A vítima, tanto menino quanto menina, tem a sua palavra descredibilizada. A mulher tem, né? Quando a mulher é estuprada na rua, diz que é por da roupa que ela estava vestida, o horário que ela estava na rua, o comportamento que ela tinha. Mas o comportamento do agressor nunca é observado. Todo mundo fala, oi Nirlene, mas ninguém fala do comportamento do agressor. Todo mundo pergunta, Mônica, por que você é uma advogada criminalista? Para entender o crime, para entender o criminoso, para proteger a vítima. O meu objetivo na advocacia sempre foi esse, a proteção da verdade. Não adianta você defender uma coisa que você não sabe, que você não acredita. A Nirli está falando aqui, isso me disseram. Ele sempre é a vítima. Eu não sei o que aconteceu com você, mas deve ser dentro desse tema que nós estamos falando aqui. Mas a credibilidade da vítima sempre é colocada à prova. Se a gente está penteadinha, arrumadinha, a gente é culpada. Se a gente está desarrumada, é culpada. A mulher está sempre sendo culpada. A criança está sendo culpada. O adolescente está sendo culpado. Mas quem agrediu, quem abusou, quem praticou o crime, a conduta reprovável na sociedade que se tornou crime, nunca é julgado. E muitas vezes perdoado. Muitas vezes perdoado. Porque vocês estão vendo vários criminosos de mulheres, eles estão soltos. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Mas na história o abusador é a vítima, mas eles não vê o que aconteceu, ainda arruma testemunha para defender. Mas vale ressaltar que a hora do ocorrido só foi os dois. Eu fui abusada sim. Você chegou agora, eu estava falando justamente disso. Que o crime sexual, ele acontece em 4 paredes. O crime sexual, ele não acontece na rua. Só a importunação sexual que você vê, né? O cara ejacula na mulher dentro do ônibus, o cara se masturba no ônibus, na praia, no buraco da fechadura. Então, mas os crimes de abuso sexual de criança, que nós estamos falando aqui, especificamente criança e adolescente, que é um crime praticado contra essas duas vítimas, a criança e o adolescente, ele é praticado em 4 paredes, quando ninguém mais está, onde não tem mais outro adulto. É aquele adulto lascivo, que tem o seu instinto lascivo, e a criança. Ela fala aqui, eu fui abusada assim, eu não tenho medo de falar, porque sou mulher, sou forte e bato de frente com qualquer um. Se você quiser dividir a tela aqui comigo e contar um pouco da sua história, vai enriquecer bastante o debate, tá? Fique à vontade, se você disser que quer, ele faz convite, você conta a sua história e a gente vai analisar um caso concreto. Porque, na verdade, aqui não é uma aula de direito penal. Nós estamos aqui falando dos direitos violados. Aula de direito penal, a gente monta um curso e vai dar aula de direito penal. Nós estamos falando de aspecto de direito penal, mas de comportamento na sociedade. Que a vítima é a última a ter o direito. O direito está no papel. O direito está na lei. Ele está ali codificado nas leis. Mas quando você vai para a prática, a primeira coisa que faz é perguntar, mas ele não era um bom homem? Ele não era um bom pai? Não sempre foi um bom marido? Não é possível que um irmão fez isso com uma irmã. É sim. Porque quando vai se comprovar, tá lá. As provas foram todas contra eles. Mas no primeiro momento, oi Carvalho, oi Jaqueline, mas no primeiro momento, a dúvida que paira é se a criança não tá fantasiando. Muitas vezes acusam a mãe de estar fazendo vingança contra o pai, de alienação parental. Vários e vários casos.
A própria família do agressor é contra a criança e a mãe da criança que denunciou dizendo que ele é o mantenedor da família e que ele jamais faria isso. Nós estamos aqui abordando não a parte jurídica, mas a parte sociojurídica da situação. É muito mais difícil para uma pessoa ser abusada, ela falar, ela denunciar. Porque aqui eu já disse, desde o início, uma criança de 2 anos, criança até de 0 anos, gente. Tem crianças que são abusadas e são penetradas pelos seus agressores. Crianças. Eu lembro, foi lá no ano de 2010, 2012, por aí assim, que houve um caso aqui em Taparica. O cidadão estuprou 2 crianças gêmeas de 2 anos. E ele estuprou analmente. Não foi nem vaginalmente a criança. Analmente. Uma morreu, outra sobreviveu. Depois eu não ouvi mais falar desse caso. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre isso. E isso mesmo, o meu caso foi esse. Tudo que a senhora está falando se ressalta ao meu caso. Eu denunciei após um mês e 4 dias por ser ameaçada, mas fui forte. A senhora mora onde? Eu sou de Salvador. Você quer entrar aqui e falar com a gente ou só quer ficar no chat? Porque a gente precisa, né? A pessoa foi vítima naquele momento, ela superou, ela tem que usar a sua história, é o que eu penso, para salvar outras. Porque quando você chegar e falar e contar as estratégias que você utilizou para se livrar disso aí sim a gente consegue fortalecer as outras. Porque existe uma grande descredibilidade. Ah, tá, tudo bem. Depois você vem no meu privado, não tem problema nenhum. Porque você estava falando tão à vontade, mas muitas pessoas, se você quiser fazer cobrindo o rosto, botando uma máscara, alguma coisa, também não seria ruim. Mas é importante, porque depois esse vídeo ele fica gravado e a parte do chat ele não aparece, tá? Então as legendas não aparecem. Não sei se minha internet não vai travar, porque eu uso dados. Tudo bem. Mas quando você quiser voltar a esse tema, você me fala no privado, porque o seu testemunho, neste momento, pode livrar outras mulheres, outras crianças, outros adolescentes, tá? Porque dizer, tem um sexo que acontece com a menor, né, a adolescente, até 18 anos, de 14 em diante. De 14 para baixo é considerado estupro, mesmo que haja o consentimento da vítima. Mas nós estamos falando, eu não tenho medo de expor ele. Tudo bem. Depois você vai me contar o seu caso no privado. Mas eu acho assim, super interessante que a gente exponha esses assuntos. Eu era menor, eu tinha 17 anos. Mas é disso que nós estamos falando. Porque muita gente tem a tendência a dizer: tem 17 anos, já conhece o mundo. Não interessa se você pratica sexo ou não. Porque ainda tem isso, né? Se a menina não era virgem, se a menina com 13, 14, que muitas meninas começam sua vida sexual cedo, o corpo é dela, meu corpo, minhas regras. O que acontece? Mas mesmo assim ela é abusada dentro de casa. Porque já tem uma vida sexual fora. Acontece também abuso sexual com meninas lésbicas. Eu falei aqui de menino, mas meninas lésbicas, pai, irmãos, tios, fazem isso também. Então, é uma coisa que o abusador, ele sabe do medo da vítima. Porque a vítima, ela vai expor a mãe, o nome da família, ela. Isso quando ela já tem um discernimento do que é aquilo. As maiores de 12 já têm um discernimento. Mas as crianças de 10, de 8 anos, 6 anos, 4 anos, 2 anos, vai fazer como?
Essa pergunta, resumindo, eu tinha namorado, aí ele me deu carona e eu disse que não por força da obrigação. Acontece, não era para acontecer. Eu tinha que ver um caminho, uma saída. Quem lhe deu carona? O seu namorado foi o quê? Eu não consegui entender. Resumindo, eu tinha namorado, aí ele me deu carona e disse. E aconteceu quanto eu não dei, ele não me ouvido. Será que a mulher é objeto? Eu não sei, eu não tô conseguindo entender como você tá falando aí. Não, foi o abusador. Sim, esse abusador é o quê? Ele lhe deu carona? Como foi isso? Você conhecia esse abusador? Ah, eu não era... Não, mas isso não importa. O estupro... Porque eu fiz, depois vocês dão uma olhada na minha live que eu falei sobre estupro. Bem lá atrás, né? No início dos nossos códigos brasileiros de penal, se dizia assim, né? Estuprar a mulher honesta, na época do Império. A mulher, para ser considerada estuprada, ela tinha que ser honesta. E honesta se dizia com a mulher que nunca teve relação sexual ou que não era prostituta. Os estupros que aconteciam também dentro dos prostíbulos não eram considerados. Na década de 40, até pouco tempo atrás, até 2009, a redação modificou. Passou a ser constranger a mulher mediante grave ameaça ou violência considerada estupro, tá? Em 2009, passou a constranger alguém, porque se entendeu que os meninos também são estuprados. Os homens adultos, eles não são estuprados, a não ser os homossexuais adultos. Então, no caso que nós estamos falando aqui do abuso sexual de criança, ele se enquadra nos crimes sexuais contra menores de 14 anos e pode ser enquadrado como estupro de vulnerável. Deixa eu entender o seu caso. Sim, ele me deu carona. Eu não era mais virgem, ele me deu carona. Sim, conhecia ele, pois ele tinha abusado de uma muda e a mãe foi testemunha no primeiro caso. Eu nunca imaginei que eu seria a próxima vítima. Pois é, porque eles conhecem a vítima. O prazer deste criminoso se dá por essa coisa forçada. É aí que ele sente prazer. Ele não sente prazer no relacionamento consensual. Ele tem que abusar da vítima. Tá? No seu caso, foi um estupro. Mas ele poderia ter passado a mão nas suas pernas, passado a mão nos seus seios, ter colocado as genitálias para fora. Tudo isso é abuso. Nada que é consentido, tudo que lhe constrange, você entendeu o que é abuso. Eu tinha namorado, mas ele estava viajando e o abusador me deu uma carona. E dessa carona ele me obrigou a cometer ato sexual. E eu não queria ter relação com ele. Pronto. E você denunciou, ele passou a mão nas minhas pernas, aconteceu tudo isso. Tá, aí o que acontece? Você denunciou, você registrou boletim de ocorrência, porque é importante, porque se você não fez isso, outras vítimas vão acontecer. Eu só fiz com ele porque eu fui obrigada. Denunciei isso. E aí prosseguiu a denúncia, foi na delegacia e registrou após 1 mês e 4 dias. Tudo bem. Mas aí, sim, eu fiz sim. Sim, mas aí houve o processo, tá correndo o processo, você está sendo acompanhada por alguma equipe multidisciplinar, vocês têm vara da mulher aí, você está falando de que estado? Olha quantas perguntas. É importante, gente, esse momento, porque assim, a pior parte para a vítima
Não é quando tá acontecendo, é depois. Porque ela fica com aquilo na cabeça de Tacaratu, Pernambuco. Um abraço ao pessoal de Pernambuco, da sua cidade. Eu conheço um pouco de Recife, eu fui na parte principal de Recife, né, na cidade de Recife. Ali logo na praia, assim, eu não conheço muito Recife não, mas eu gostaria de voltar aí quando acabar essa questão da pandemia. Eu gosto muito de viajar. Quem me conhece aqui nas redes sociais sabe que eu adoro viajar. Mas em respeito a todas essas vítimas, mais de 270 mil pessoas, eu acho que eu não devo ficar me deslocando da minha casa para outros lugares para me divertir, ou até contrair uma doença, ou levar a doença nesse momento de tristeza. Eu devo me recolher e esperar que isso acabe e rezar, tomar cuidado, pedir a vocês que tomem cuidado, porque essa segunda onda, essa segunda cepa é muito perigosa e tem levado muita gente boa com ela também. E levado todos, né? Com ela também. Então, o seu caso, eu queria saber mais. Se depois você quiser falar comigo, tá? Eu espero que você já tenha advogado, ou então o Ministério Público, porque será menor, mas é condicionado à representação da vítima. Mas no caso que você não é menor, não é incondicionado, então você já deve ter feito isso. Eu tenho a folha do corpo de delito, mas não foi feito porque eles disseram, como eu tinha mais de um mês, não precisava fazer. Ainda tem essas coisas, né? Infelizmente. É porque você não fez logo, então perdeu os vestígios, né? É importante ter os vestígios da violência sofrida, a coleta do sêmen para provar quem foi o agressor, para a gente não cometer erros, né? Já tiveram vários erros cometidos nesse sentido, mas eu acho que dava sim para mim fazer, porque eu não tinha tido relação sexual com ninguém. Não. Tecnicamente não dava para fazer porque não ia ter vestígios, né? O vestígio, né? O sexo forçado, ele deixa vestígios. Então, podia ter o sêmen dele, podia ter pele na unha sua, né? De uma agressão que você tenha tentado fazer, uma defesa, enfim, marca no seu pulso, coisas, né? Algum tipo de escoriação, até para dar mais respaldo à sua denúncia. Mas isso não impede de você prosseguir, já que ele tem um atenuante de ter feito esse tipo de conduta com a outra pessoa e que essa pessoa, né, que essa outra mulher, outra vítima, ela é uma pessoa surda, né? Você falou muda, mas não existe mudo, existe surdo. Aquele que não ouve, ele só não fala porque não ouve. Mas tem muito surdo que fala, tá? Então, assim, só pra gente entender isso, eu acho que você deve se reunir com a mãe da outra vítima e juntar elementos e não deixar isso acontecer com mais ninguém, tá? Então, assim, pra mim, chegar aqui à noite, surdo, isso prova que eu tenho uma saia. Cadê? Subiu aqui demais. A única prova que eu tenho é uma saia de minha mãe encontrou debaixo da cama. Mas e aí? Cadê os vestígios? A polícia técnica não vai ter muito elemento para poder ver. Mas de qualquer forma, a gente não tá aqui no Science internacional de filme, que mesmo depois de não sei quantos dias, pega aquele material e faz. Isso aqui é mambebe mesmo. O Brasil ainda tem um trabalho forense, apesar de alguns serem muito bons e outros estados é bem difícil. E eu vejo que você é do interior do Recife, né? Ainda fica mais difícil, porque eu tenho certeza que talvez você não tenha nem delegacia da DEAN aí, né? Pediram para mim levar pro laboratório. Pelo menos isso, né? Não, é bom desabafar, sim. É bom desabafar. Se levaram para o laboratório, vamos acreditar. Você é do interior do Recife, tem delegacia da mulher aí, tem casa de proteção à mulher, você está passando por algum atendimento psicológico. Eu conheço muitas amigas minhas que são psicólogas, assistentes sociais, que eu tenho certeza. Oi, Silvana. Tudo jóia? Que eu tenho certeza que elas vão querer te ouvir
porque a gente não pode ficar com isso guardado dentro da gente, né? Não importa se você tinha namorado, não importa se você tinha 17 anos, tem não, aqui a cidade é pouco investimento, imagino, né? Olha só, a gente que tá na capital, nós fomos a 12ª estado, né, capital de estado, até a delegacia virtual no ano passado. Porque com essa coisa do lockdown, ficou tudo fechado. Ficou tudo fechado, inclusive os atendimentos nas delegacias, né? Ficou rodízio. Então, muita mulher vítima ou em situação de violência ficou sem socorro. Primeiro que ela não tinha como sair de casa, porque estava tudo fechado, aquela coisa toda. E fomos a 12ª cidade do estado brasileiro a ter a delegacia virtual. Isso porque a gente falou aqui na internet, eu fiz um artigo, publiquei no jornal, a Defensoria entrou, a Câmara de Vereadores, a Câmara Legislativa, todo mundo entrou solicitando que o governador instalasse essa delegacia virtual, para pelo menos ter essa proteção mais imediata daquele que não pode sair de casa. Agora imagine a situação na cidade interior. Verdade, eu sinto muita mágoa quando ele veio, que me dá raiva ver que o abusador aí curtindo como se nada tivesse acontecendo. Oi, Tata. Isso a vítima fica mesmo, já não acredita no sistema judiciário, que a primeira coisa que devem ter lhe perguntado é o que é que você estava fazendo naquele local e horário. Se você não estava usando alguma roupa provocadora. Na verdade, a gente não está falando aqui sobre estupro. Você não foi só abusada sexualmente. Você teve um crime contra a sua liberdade sexual, mas foi um estupro. Porque se não foi consentido... Porque eu comecei a live, para quem chegou agora, falando de abuso sexual contra criança e adolescente, que acontece dentro de casa. Porque esse crime acontece dentro de casa, com pessoas que a gente conhece, da nossa relação, é pai, é tio, é irmão, é cunhado, é concunhado, é vizinho. Esse crime acontece de um adulto com uma criança e um adolescente. No caso que a menina está aqui falando, ela é uma menina de 17 anos e ela foi abusada sexualmente, ela foi estuprada, a palavra certa foi estuprada, porque abuso sexual também, o estupro é um abuso sexual, mas o dela aconteceu com uma pessoa que ela conhecia, que ela pediu carona, e no meio dessa carona aconteceu o fato. Eu imagino, uns dizem que a queixa foi retirada, outros dizem que o advogado dele disse que ele vai ganhar a causa porque eu não sei mais o que eu faço. Eu não confio, mas sai só. Oi, Cláudio, tudo bem? Aí em Lisboa, como é que tá as coisas aí? Muito obrigado por você estar falando comigo aqui. Eu espero que vocês estejam bem aí, tá? Oi, Lázaro Duarte, tudo bem? Como é que você tá também? Que bom a gente tá chegando a nossa mensagem aí em Lisboa, chegando no Recife. O importante das redes sociais é isso. E o melhor é que essas lives, elas ficam gravadas. Quem não assistiu ou teve a oportunidade porque está assistindo uma aula de algum professor, porque isso aqui não é aula de direito penal, tá, gente? Aqui é um bate-papo sócio-jurídico analisando essa situação de violência em geral que acontece com mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, que é sempre isso que a gente tá falando. Eu estava com uma saia curta por debaixo da saia, um short, uma blusa de alcinha. Eu estava acompanhando um vizinho no hospital, ajudando ele por ser chegada, e eu fui cuidar dele voluntariamente. Mas foi aí, olha só, imagine o constrangimento de uma mulher. A gente fala, né? Meu corpo, minhas regras. De burca ou de shortinho, eu quero que me respeite. E nesse momento, eu tenho certeza que quando você foi à delegacia, 1 mês e meio depois, você deve ter ouvido que as suas roupas é que levaram ele a tomar essa atitude. Não. O que levou ele a tomar essa atitude foi a lasciva dele, o interesse dele
né, de satisfazer o próprio desejo sexual dele, independente da vontade do outro. E de forma forçada. É disso que nós estamos falando aqui. Não é o comportamento da vítima que tem que ser analisado. Tem que ser analisado o comportamento do agressor. Porque esse agressor, ele é um agressor conhecido. Você não passou de sainha curta na rua e um tarado lhe pegou. Você saiu de carona com uma pessoa conhecida que sabia que você tinha um namorado e que porque ele não estava ali, ele tentou se aproveitar daquela situação e se aproveitou. É disso que nós estamos falando. Que a vítima nunca tem credibilidade. Não foi nem minha roupa, foi o diálogo com as pessoas. Nem Bruno, Adriano, enfim. O seu caso é um caso muito emblemático e que está ilustrando bem o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de abuso sexual que acontece dentro de casa com crianças e adolescentes. E me apareceu aqui um caso de um abuso sexual com finalização de um estupro por uma pessoa conhecida e que se aproveitou de uma carona para, além de abusar sexualmente, ele vir a estuprar essa mulher, essa adolescente. Não importa se você tinha um namorado, se você não era virgem, se você estava de saia, não estava de saia, seu corpo, suas regras. Porque eu sou uma pessoa que se interage com as pessoas, ele deve ter entendido de outras formas. Tá. Eu acredito que na sua sinceridade, tá? E você pode me chamar no privado. Daqui a pouquinho eu vou terminar, porque todo mundo que me conhece sabe que eu não faço lives mais de 1 hora, porque assim, eu acho que tem que dar oportunidade para outras pessoas assistirem, outras pessoas que estão falando. Nesse momento de pandemia, tem muitos assuntos importantes sendo divulgados na rede. E é dessas divulgações, dessas informações que a gente deve se juntar. Aí na minha bios tem todos os meus contatos. Você também pode ir no meu direct, a gente pode continuar essa conversa de forma informal, tá? Eu espero que aí tenha Ministério Público na sua cidade. E você deve procurar o Ministério Público se você estiver se sentindo ameaçado. Se ele por algum motivo estiver lhe ameaçando, o advogado dele estiver te ameaçando, você deve voltar à delegacia e fazer outro boletim de ocorrência. Eu não saí daqui para jantar e te mando mensagem nesse instante. Tá bom? Beijo. Fica com Deus e obrigado por me ouvir. Eu tô sempre aqui para ouvir. Quem me conhece sabe que eu tô sempre aqui para ouvir, tá? A gente sabe que nesse momento mais meninas, mais meninos como você está passando por alguma situação de violência. Tá? Então, o meu objetivo aqui é esse, abrir esse canal de conversa, uma conversa franca, tá? Aqui não é aula de direito penal, apesar da gente falar sobre o direito penal, apesar de eu ser criminalista. Aqui é uma avaliação sociojurídica dessa vivência que a gente pede, né, que a gente nunca mais precise falar disso. Todo dia eu peço a Deus que a gente não precise mais de falar disso. A minha profissão cairia por terra, né? Se não tivesse mais crimes, os advogados não serviriam para mais nada. Seria um egoísmo da minha parte ter o conhecimento sobre o assunto e não dividir um pouco. Então é isso que a gente está aqui, abrindo um canal de comunicação com você ou qualquer mulher que estiver nos assistindo agora, que possa vir no meu direct, no meu WhatsApp, conversar comigo, que a gente vai conversar. Se eu não puder ajudar com uma palavra, pode ter certeza que eu conheço outras amigas que, assim como eu, se doam para conversar, porque às vezes a vítima só precisa disso, ser credibilizada, só precisa ser acreditada, e a justiça vai dizer a verdade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo, dizendo que na semana que vem eu vou tratar, não da importunação sexual, porque já tá na minha sequência de lives, eu vou falar sobre assédio moral no trabalho. Tá? Muita gente confunde abuso sexual, importunação sexual e assédio moral. Não quer dizer que aquela pessoa que está sofrendo assédio moral no trabalho, ela não foi abusada sexualmente no trabalho e o abusador é o empregador. E esse empregador muitas vezes pratica o sexo forçado com a sua empregada
para não demiti-la. Então é disso que na semana que vem, em Mônica Khalili Responde, eu estarei aqui às 19 horas para conversar com vocês de forma franca, olho no olho, dizendo a verdade, e não como a dona da verdade, mas uma pessoa que quer ajudar outras mulheres a romperem o ciclo da violência. Então conto com vocês, avisem mais pessoas que semana que vem tem Mônica Khalili Responde em assédio moral. E depois da semana que vem eu volto com importunação sexual, porque eu não posso deixar de falar nesse assunto. Ainda mais agora que os ônibus estão cheios, ainda mais agora que os metrôs estão cheios, os desavisados de plantão que acham que importunar a mulher, dar aquela roçadinha, não dá nada, é crime, viu? Dá algema e dá cadeia. Até lá, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a vocês.